Hoje nós temos aqui com a gente a Fran Winandi. Ela é consultora, palestrante e autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Vamos começar bem do início para saber o que é etarismo. Fran, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Fran. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer é todo meu. Conta pra gente o que é etarismo para as pessoas entenderem. Tá, eu vou falar de uma forma bem simples. Etarismo é o preconceito de idade, que pode atingir tanto as pessoas mais velhas como as pessoas mais novas. Aliás, pode atingir você em qualquer faixa etária, mas ela é mais frequente com pessoas jovens e com pessoas mais velhas. Eu sempre, da primeira conversa que a gente teve, eu imaginava que etarismo ele só era para as pessoas mais velhas. E, na verdade, ele está intrínseco em qualquer preconceito quando as pessoas te cobram alguma atitude que elas julgam que seja necessária naquela fase da vida que você está? Sim, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu nem sabia que isso se chamava etarismo, mas eu tive a primeira sensação de preconceito quando eu fui promovida muito jovem a um cargo dentro da empresa que eu estava e todos os meus pares eram mais velhos. E aí, tudo que eu falava, eu não tinha credibilidade, porque eu era muito nova. Tudo que eu sugeria, o que eu falava, enfim, era visto como uma, sabe, essa pessoa, essa menina está falando esse negócio, mas ela não sabe, né? Não tem Então, nem experiência. Não tem nem experiência. Então, é isso, quer dizer, você olha e fala, não, a pessoa para ser coordenadora de uma área tem que ter no mínimo tal idade, enfim, né? E aí você espera que ela se comporte dentro daquele parâmetro, né? E isso vai acontecendo ao longo da vida. E o que, por exemplo, em que momento, assim, você já falou um pouquinho dessa minha pergunta, mas no teu dia a dia, do teu trabalho, você às vezes está namorando uma pessoa mais jovem, ou tem uma pessoa muito mais velha e tal, quando a gente percebe que a gente pode falar assim, eu estou sofrendo etarismo, é assim que se fala? Com certeza. Quando que a gente percebe que a gente está sofrendo etarismo por uma situação relacionada à nossa idade? O mais frequente no mercado de trabalho, por exemplo, quando você está participando de um processo seletivo, muitas vezes acontece numa plataforma, você vai se cadastrar e trava na hora que você põe sua data de nascimento. Jura, Fran? Sim, já começa aí. Já tenho várias pessoas que me reclamaram, enfim, eu até fiz uma reunião com o pessoal de uma plataforma de seleção para falar, olha, vocês vão ter problema, porque uma pessoa que se cadastrar, ela tinha 65 anos e o sistema não aceita. Não aceita. Porque Quer já dizer, fica um parâmetro. o filtro já está Que loucura. no algoritmo, olha que coisa. Que então, coisa. essa é uma forma. Ou quando você, sei lá, pensando em termos mais culturais ou da sociedade, né? Então, quando você, por exemplo, está de biquíni na praia, eu tenho 61 anos, né? Eu estou andando na praia de biquíni, alguém pode achar que eu sou muito velha para usar um biquíni, ou um decote, ou um batom mais forte, ou uma roupa mais curta, um salto, né? Uma roupa justa. Então, os filhos fazem isso muito com a gente. Sim. Fazem. Né? Você vai com essa roupa? Você Porque, vai ser assim? hoje tem uma crença, né? Roda uma crença por aí que você tem idade para ter cabelo comprido. Isso, ao meu caso, né? Não, É? eu acho que isso daí não tem nada a ver com a tua capacidade de pensar, de viver, de agir. Se você tem o cabelo comprido, o cabelo longo. Se você a vai idade usar não uma é saia, critério para nada. né? Se você usa uma saia curta, uma saia comprida. Vocês já sofreram etarismo? Já. Mas eu quero fazer uma pergunta antes aqui, que ela falou uma frase super legal agora no final. A idade não é critério para nada. Exato, não Mas deveria complexo ser. a gente abrir, né, essa sua frase. Quando você falou, eu era coordenadora, muito jovem, aí eu venho, concordo que é um absurdo, né, é preconceito, mas tem a questão da experiência mesmo, né. Então, é complicado, né. Então, esse lance da experiência é bem legal. Nossa, você tocou num ponto ótimo. Porque quando você pensa numa experiência, alguém com experiência, será que o que define a experiência é o tempo ou a intensidade? Porque, vamos lá, eu comecei a trabalhar muito cedo, a Thalita também começou a trabalhar muito cedo, então, sei lá, eu com 30, eu já tinha uma mega experiência em RH. Porque eu já tinha começado Lá atrás. no segundo ano de faculdade, e assim, muito intensamente. No terceiro ano eu já era chefe de uma área. Então, assim, eu já tinha essa experiência.
Então, a gente tem mania de julgar a experiência por tempo. E você tem muita gente que está lá encostado, Sim. né? E que não está se desenvolvendo, não está aprendendo, não está pesquisando. E Sim. tem menos experiência do que você, que pode ser muito mais nova. Então, Exato. Tem aquela coisa do Interessante. primeiro emprego, né? Que você fala, eu quero, a pessoa vem, você fala, eu quero uma pessoa com experiência. E aí, mas estagiário eu- com experiência. Aí você fala, gente, É são ridículo, duas né? coisas Chega a que ser elas não combinam, né? Não. O estagiário e Como é a que é? experiência. Não seria, então, mais adequado você falar, tá bom, tudo bem, vem aqui e você apresenta, você ensina, você apresenta a filosofia da tua empresa e deixa a pessoa aprender, porque eu acho que hoje isso daí tá muito... Né? A gente tem bastante gente que trabalha com a gente lá na fábrica, que são pessoas que têm carreira lá na empresa e começaram como jovem aprendiz. Sim. São, assim, é uma qualidade de mão de obra incrível, eu posso te dizer. É porque, na verdade, você vai ver o fit com a cultura da empresa, Sim. o perfil da pessoa, né? Então, eu, por exemplo, uma pergunta que me fizeram lá atrás, né? Eu estudava psicologia, segundo ano, e aí eu meio que caí de paraquedas na entrevista do meu primeiro emprego em empresa, porque eu achava também que eu ia trabalhar ou numa escola, sei lá, não tinha muita noção. E aí, a pessoa que me entrevistou falou assim, na tua opinião, qual é o papel do psicólogo dentro da organização? Eu não tinha a menor ideia. Não tinha. Eu falei, ó, Sei lá. não sei, não sei. A minha intenção é aprender, né? Se eu vier trabalhar numa empresa, é aprender. Então, assim, o que acontece é que muita gente acha que tem que dar aquela resposta, né? Maravilhosa, Muito correta, elaborada, né? elaborada. E não é, você tem que ser você. Porque Perfeito. a pessoa tem que avaliar se você cabe dentro daquela posição que ela tem. E também você vai mentir, sei lá, por exemplo, é igual Excel, né? Muita gente fala que sabe mexer no Excel e chega na hora não consegue fazer um relatório, não consegue fazer nada, né? O que adianta você falar que sabe se depois na hora de fazer você não vai conseguir fazer? Exato. Né? Pior, né? Pior, muito pior. Tem os dois extremos, né? A gente falou da parte do jovem e também, mas a gente não falou da parte da plataforma que trava, né? Sim. Então tem esse preconceito. O jovem não tem experiência. A gente já falou, a resposta que você deu é que eu queria ouvir, queria, né, que aparecesse. Agora, tem a parte do 65 anos, o cara não serve mais para nada. Pois é. Também é terrível, né? Pois é. Como é que a E ele gente vai viver até quebra 90, isso? né? É. É uma coisa que, assim, por exemplo, eu sou consultora dentro de grandes organizações. A maior parte dos meus projetos são empresas muito grandes e eu trabalho com implantação de programas de diversidade etária. Agora, se eu estivesse procurando um emprego, Fran, 61 anos, com o Sim. meu currículo, se eu encaminhasse o meu currículo para uma empresa, eu teria muita dificuldade. E essas empresas me contratam como consultora para eu ganhar em uma semana o que eu não ganharia em um mês se eu fosse funcionária lá. Olha, Fran, mais olha uma que vez, paradoxo. estou errada ou não. Muito. Consultora tem a imagem que precisa dessa experiência. Como consultora, eles te Isso, contratam. Olha que mundo isso. mais, né, hipócrita. Exato. Mas eles não te contratam como funcionária, CLT. não, porque eu não vou poder pagar o seu salário, quanto então, você, né, como a quanto gente eles vence imaginam que eu quero ganhar, sendo que poderia ser um esquema mais flexível. Tem muita gente né, que tem mais idade que até prefere trabalhar, sei lá, 2 vezes por semana, Sim. 3 vezes por semana, ter um salário menor, sabe? Já pagou as contas, não tem filho na faculdade, não, então, só que assim, as empresas costumam ser muito engessadas, né? Tem esperança? Você vê esperança? Tem, Porque eu sinto opa. muito isso. E digo mais, não é só a partir com 40 e quase 50, você já sofre preconceito na hora de se candidatar a uma vaga. Sim, sim. Não é com 60. Eu Começa fiz- com 40 e pouco. Olha por que eu tenho esperança. Eu fiz um trabalho numa grande empresa e, assim, a grande preocupação deles era que muitos gestores não aceitavam currículos de pessoas com mais de 40 anos. Então, eu tinha que fazer um trabalho, porque o trabalho é com os gestores, tá? RH, normalmente, RH está a fim de mudar, quer fazer a mudança, mas o gestor está lá, ele fala assim, eu não vou, porque eu não posso contratar uma assistente de 40 anos, por exemplo, né? Ele não pensa na mãe que resolveu dar um tempo, criar os filhos, sei lá, e depois volta para o mercado de trabalho, ou alguém com dificuldade de encontrar uma posição, sei lá, né? Para ele, assim, 40 anos e não chegou em tal posição, não tem potencial. É Olha isso. que...
Já coloca assim, é uma limitante, né? crença, É uma né? crença. Agora, eu queria voltar um pouquinho pra gente, assim, eu vou dar um exemplo, a Thalita perguntou, você já sofreu etarismo? Ela perguntou, eu já, mas eu comigo mesma, não sei se isso é possível. Autoetarismo. Não comigo mesma. Autoetarismo. Não, é que não é comigo, mas com uma relação minha. Eu namorei, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu namorei com um professor meu que era, acho que 17 anos mais velho que eu na ocasião. E a gente namorava, a gente se gostava e tal. Só que eu, aos meus 20 e poucos anos, eu não conseguia assumir aquele relacionamento porque eu tinha vergonha, parecia que eu não entrava na turma dos meus amigos, mas eu gostava, eu queria estar, mas eu não consegui sustentar. E fiquei uns 2 anos com ele, mas sem, sabe assim, meio no bastidor? Sim. Claro que eu não tinha maturidade, né? Então, É. mas olha como a gente mesmo coloca tudo isso na nossa cabeça e aí você, por exemplo, pode trazer isso para uma empresa que tem muita gente que também tem essa coisa que já é uma crença que você carrega, né? Quer É uma dizer, eu não crença posso social. ter eu não vou contratar um assistente ou um analista que seja mais velho que eu, bem mais velho, é estranho. Exato. Então, são coisas que tá estabelecida na sociedade, é isso? Tá, o que eu você acho falaria que hoje sobre as isso? coisas estão mudando, mas, por exemplo, até saiu um estudo recente, né, que diz que os homens, quanto mais velhos, eles aumentam a distância em termos da companheira que eles procuram, vamos dizer assim, né? Então, uma pessoa com 80 anos procura uma companheira com 65, por exemplo, né? Por quê? Só que vai ver se a mulher de 65 Não quer quer. ficar com o cara Claro de que 80. não. Olha que coisa louca. Ué, fica todo ela mundo- tá no mesmo ritmo do cara. Ela tem Exato. 65, Ela ela quer um quer de um de 40. 40, Então, 50. nessa mesma pesquisa mostrou que as mulheres, quando elas são mais jovens, elas procuram homens mais velhos, né? Normalmente não tão mais velhos, mas assim, começa com 10 anos, se eu não me engano, depois vai para 8, para 5, para 2. Vai diminuindo. Vai diminuindo na mulher, e aí quando ela tá com mais de 60, ela procura um cara com 55, 58. Tipo na faixa. Ela vai procurando. Ela na faixa, mas na faixa para baixo. É Não é na Porque faixa. a mulher tem mais disposição? Porque a mulher tem mais disposição, né? A mulher hoje, é lógico que eu estou falando de uma bolha, tá, gente? Tá. Porque Lógico. você tem uma heterogeneidade muito grande, ainda mais no Brasil, tem a questão social, financeira Sim. e tal, né? Mas, assim, em termos gerais, a mulher, ela se cuida mais. Tanto que as mulheres vivem mais. Vai numa casa de repouso, um residencial, Só né? tem Enfim, mulher. só tem mulher, né? Tem um homem quando tem. A maioria é mulher, porque a gente vive mais. Por quê? Vamos lá, você vai no ginecologista todo ano, faz todos os seus exames, Sim. né? Você não precisa estar doente para se cuidar. Você vai se cuidando. E outra, a pressão da sociedade para você ter uma estética melhor, então você já... É muito mais na mulher, né? É muito mais a mulher. Então Sim. você já cuida mais da alimentação, né? Da parte física de exercício. Homem não, né? Mas homem sofre menos etarismo do que a mulher. Muito né? menos. Muito É, menos. cabelo branco é A charmoso. estética, a gente se a cuida, estética, né? a estética num contexto geral, ela é totalmente ligada ao etarismo. Por exemplo, a gente fala assim, hoje tem muitas mulheres mais novas que assumem cabelo branco. E aí a gente acha que, pô, se você tem 40 anos, por que você vai assumir o cabelo branco que te deixa mais velha? E pro homem, ok. Isso é algum tipo de preconceito relacionado, porque ele está relacionado à idade. A gente acha que uma mulher mais velha, de 60, 70 anos, pode deixar o cabelo branco e que tá ok. Agora, se for De uma de 40, 40, não. 50, você fala, não tá ok. Então, isso está mudando. Mudou com a pandemia, né? Com a história de ter que tingir o cabelo, Sim. das dificuldades Sim. e tal. Então, muitas mulheres começaram a assumir os cabelos brancos. Só que assim, você pode ver, são cortes legais, né? Bem cuidado. É bem cuidado. O homem, simplesmente, ele não faz mais nada e pronto. Deixa, vai ficando branco. Até porque, se ele tinge, fica esquisito. A própria mulher acha isso. É verdade. Entendeu? E você o vê homem que- está acostumado. Eu acho que a gente também errou. Vamos lá, Você as diria que a mulheres mulher erraram. aceita o envelhecimento do homem e o homem não aceita o envelhecimento da mulher? É um pouco disso, não? Mas um a pouco de- mulher é porque- mesmo não é. aceita dela. Mas o homem é mais ligado na parte estética do que a mulher. Vamos lá, o que é um cara interessante? Se você parar para pensar, não necessariamente é um cara bonito. É lógico. Agora, para um homem, uma mulher interessante começa Pela bonita. beleza. E aí depois vão as outras coisas. Então, eu acho que tem uma diferença No Brasil, aí. né? Não No é só Brasil. não. Você acha que isso é uma Eu coisa acho- mundial? acho que Lógico que as mundial. europeias, elas assumem, eu acho que o envelhecimento mais naturalmente.
né? Se você pensar no Brasil, América Latina, acho que tem muito essa coisa de procedimentos estéticos, botox, não sei o quê, de você correr atrás do tempo numa briga que você não vai ganhar, Nunca. mas você tenta dar uma amenizada, né? Então, e isso é normal aqui. Agora, se você olhar as europeias, elas deixam. Elas ficam com ruga, pé de Aceitam galinha, mais, né? aceitam mais, É. e não tem uma cobrança tão grande como a É isso mulher que eu aqui acho. tem. Não tem uma cobrança tão É. grande de fora para com elas. Até pelo contrário, né? Eles acham bonito, natural e tal, que a Eles gente dão não valor a acha. outras coisas que o brasileiro não Ô, dá. Fran, Isso que eu acho um pouco. Voltando um pouquinho para o mundo corporativo, você escreveu um livro, você é uma grande estudiosa do etarismo. Você acha que existe uma maneira da gente implementar hoje nas empresas essa fusão de pessoas mais velhas com as pessoas mais novas? Porque as novas a gente exige experiência. E as velhas a gente não quer contratar porque elas já passaram da idade. Assim é dito, né? Eu digo a gente, um contexto Sim. geral. Como que a gente pode fazer uma fusão dessas duas sabedorias, né? Porque tanto o mais velho ele tem aquela sabedoria, aquela vivência, aquela experiência, e aquele mais novo ele está precisando tudo isso, ele está com aquele gosto de gás de querer ter tudo isso. Como que a gente faz uma fusão para que a gente tenha essas duas gerações trabalhando juntas? Então, na verdade, são várias gerações, né? Eu acho que, assim, 80% do trabalho que eu faço é isso. É implementar a integração geracional dentro das organizações. Então, é um trabalho para você... primeiro, você faz uma análise, né? Vamos dizer, do cenário da empresa, né? Então, como é que nós estamos em termos de idade, né? Para todas as funções. Então, em termos hierárquicos, né? Você faz um balanço etário. Aí depois você faz esse balanço etário, e óbvio que para você começar um trabalho desse, você precisa ter a liderança muito comprada, junto, porque se o primeiro executivo da empresa não valoriza isso, a coisa não vai para frente. Tem que estar no DNA da empresa essa coisa da Tem que vir diversidade. da cabeça, tem que vir É o do topo, top-down, né? Tem que vir né? do topo, tem que vir. Por isso que o trabalho com as lideranças é tão importante. E aí a gente começa a fazer um trabalho são várias frentes, né? Mas você vai, por exemplo, ver aonde que você tem problemas, porque não é simples. É como na nossa casa, vai? Né? Se você tem filhos, adolescentes e netos, crianças, essa integração não é simples, não é a coisa mais fácil de se fazer, né? Aliás, a diversidade não é fácil. Quando você procura o diferente, sempre você vai ter problema, né? Entre, assim, de relacionamento. Então, a primeira coisa é você gerar essa empatia entre as gerações. Então, tem várias formas de você fazer isso, né? Então, você monta um trabalho, um projeto para fazer esse negócio. E aí você também vai fazer a seleção intencional. Então, por exemplo, sei lá, na minha área de desenvolvimento de produtos, eu só tenho jovens. Ou na minha área de marketing, eu só tenho jovens. Eu preciso mexer nisso, porque senão como é que eu vou pensar um produto para o meu cliente idoso? Porque eu tenho clientes de todas as faixas etárias. Ainda mais hoje, que as pessoas estão vivendo mais. Exato. Né? Por exemplo, eu sou a pessoa que tem a maior decisão de compra na minha casa. Né? E aí, eu sou 60 a mais. Quer dizer, se a empresa não parar para pensar nisso, né, vai perder venda, vai bastante. perder venda, né? Até saiu recentemente um negócio no jornal aí falando de um vendedor de carros, né, que o filho levou o pai para ajudar ele na compra do carro, mas o carro era para o pai, né? E aí o vendedor só se dirigia para o filho. E o filho, meio sem graça, falava assim, olha, não, mas o carro é para ele que tem que testar, ele que tem que gostar. Ah, não, tudo bem. E pum, voltava e se dirigia ao jovem de novo, né? E o tempo inteiro isso. E assim, o filho ficou muito incomodado, né? E na entrevista, a pessoa mais velha falou, olha, eu fiquei totalmente invisibilizado ali. Parecia que eu estava para fazer companhia e o carro era para mim. Quer dizer, olha... Como se ele fosse um incapaz. Chega a ser uma falta de respeito, Falta de né? respeito. Total. E outra, mas quem que vai pagar? Quem vai comprar? Quer dizer, o vendedor simplesmente arriscou a perda de uma venda porque ele fez isso. Ele é um péssimo vendedor, né? Mas ele não teve essa sensibilidade, né? Ele não entendeu. Não. Mas por quê? Mal Porque treinado. o etarismo muitas vezes está dentro da gente e as empresas
tem que avaliar isso, tem que treinar as equipes, sabe? É um trabalho que não é um trabalho... Para esse olhar, né? Exato. Para esse olhar. É um trabalho de médio a longo prazo. Sim. Né? Agora, Fran, vamos falar o contrário, né? Uma pessoa jovem com uma equipe de pessoas mais velhas. E essa pessoa sendo a gestora delas. É difícil para esse rapaz ou para essa moça. É difícil, mas normalmente quando ele tem uma Ele equipe sofre mais etarismo. velha... Ele sofre etarismo, você pode falar Às vezes sim. É que muitas vezes, se a equipe é dele, ele optou por isso e ele se sente confortável com isso, né? Mas em algumas empresas ele assume um cargo Isso. e a equipe tá lá, né? A equipe E ele já não, tá lá. ele não escolhe a Ele equipe, chega. aí a coisa é feia. Então, aí o grande perigo é ele decidir trocar todo mundo. Exato. Né? Ele Que é o que achar que, acontece. não vai dar certo, né? Que começar a Mas eu queria só ampliar. perguntar se ele tem uma possibilidade de sofrer etarismo com essa equipe. Sim, a equipe também pode falar, ai, não, colocaram esse menino, ele não sabe nada, ou essa menina. Né? Então, assim, ele vai ter que também conquistar a equipe e mostrar. Que é um trabalho meio que... ele tem que vir das duas pontas, né? Sim. Nem o jovem achar que a pessoa com mais idade... Ah, não, ele tá velho, ele não aprende nada, porque também tem isso, né? Tem. Das pessoas falarem assim, ah, eu já sou velha demais para fazer isso. A gente Muitas usa essa vezes frase, né? muitas vezes sai de dentro da gente. Sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma raiva disso. De quem fala. Então eu tenho algumas amigas que elas falam assim: ah, você falou bom dia, como é que você tá? Tô gorda. Bom, não perguntei isso, gente. E aí você chama a sua atenção. Tô velha, tô gorda. Você chama a atenção para um defeito que ninguém tá vendo, só você tá vendo. Te incomoda e você fica empurrando isso para os outros. Né? Ah, eu não tenho mais idade para ficar esperando em pé num por exemplo, restaurante. não Gente, tenho eu mais fico- idade para pensar. Esses dias eu acho que até mandei para vocês um vídeo sobre uma senhora Eu vi. dizendo que ela ficou viúva, acho que por 14 anos, ela com 70 anos, a filha colocou ela num site de relacionamento e ela, enfim, conheceu o parceiro que ela já está há 14 anos, ou seja, ela tem 84, ela conheceu ele com 70. Não sei se já- Eu vi. E eu achei super interessante e ela fala muito isso. O preconceito está dentro da gente. Porque aí você fala, tô velha para fazer isso. Não. Se você tem disposição e está Saúde. apta, tem saúde, por que você não pode fazer? Quem definiu que você não pode ter um namorado? Quem definiu que você não pode fazer uma maratona? É que a gente foi criado assim, né? Então, acho que assim, é uma mudança de cultura na sociedade muito grande. Então, por exemplo, a minha geração o tempo inteiro faz isso que você está falando, Sim. né? As mulheres mais velhas. As mulheres mais jovens, eu acho que já estão num mundo mais diverso, já estão... Eu acho que isso está mudando, mas é uma mudança de cultura. Que eu acho interessante mudar essa chave. A minha mãe, às vezes, ela fala assim, eu não tenho mais idade para aprender isso. Como não, gente? O cérebro está funcionando. Você está em plena Mas aí é uma faculdades geração, mentais. né? Aí vem uma... Você tem a chance de aprender coisa nova. Você tem a chance de mudar. Mas pra gente mudar isso vai um tempo, Vai né? um tempo. A gente tá falando de tudo isso, eu tô lembrando da minha avó aos 60. Eu tenho que falar, hoje eu vou falar muito de imagem, porque eu acho que a imagem tem tudo a ver aqui, né? Como é que a gente via as nossas avós aos 60, né? Olha a mulheraça que você é. Não, é verdade. verdade. A minha avó, eu tô lembrando da minha avó, eu amava minha avó. Mas ela ficava numa cadeirinha de balanço, juro por Deus, Com com 60 60. anos. Ela morreu com 60 e poucos. Numa cadeirinha de balanço, bem senhorinha, fofíssima, mas era uma outra atitude perante a Sim. vida, super ativa. Mas a imagem. imagem. Eu vou A fazer minha a mãe questão da também. imagem hoje, porque nem sou de falar de imagem. Mas acho que a imagem conta muito, né? Essa coisa que você está falando, eu concordo, a gente não tem que se limitar. Mas também a imagem a gente tem que mexer. Também essa coisa de, você tem 60, eu não posso usar biquíni. Quem disse? Exato. Se eu vou encarar e vou usar acho que biquíni eu tenho e a minha 25. imagem vai ser essa. Aceitem ou não. Porque a minha avó tinha a imagem da vozinha de 60. A gente traz uma nova imagem para o mundo. Isso vai também mudando o cérebro. Isso que é legal de estar mudando, eu acho, né? Que a gente está mostrando isso, né? Nós estamos mostrando que as mulheres estão diferentes. Então, eu acho muito interessante. Às vezes eu estou falando, sei lá, eu estou em algum lugar, estava falando outro dia, fazendo uma entrevista num jornalista. Aí ele falou assim, mas Fran, quantos anos você tem? Eu falei, 61. Ele falou assim, não, você está brincando. Eu tenho 48, eu achei que você era mais nova que eu. Então, ele falou assim, mas é estranho isso, porque a gente não imagina uma mulher de 60 anos com teu perfil.
por causa da imagem, porque a gente está acostumado, né? A minha mãe, com 60 anos, era uma senhora que não cuidava tanto, eu acho, da questão de aparência e tal, como a gente cuida, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, os 60 são os novos 40, né? Não, 60 são os novos 60. 60 é 60. Existe muito preconceito até dessa história de imagem, né? A mesma coisa que você falou. Eu tenho 48, adoro falar a minha idade, dizem, mas para de falar, não, eu falo. E eu adoro usar um shortinho, entendeu? Aí fala, você tem que parar com isso, isso é roupa de menina. Aí você Dane-se o que você tem que dar uma aula de etarismo. Assim, quem falou isso? Muita gente fala, para com isso, isso é roupa... Ai, eu gente, sei me onde você tá comportar, nisso? né? Estamos no verão, não vou numa empresa de shortinho. Mas quem disse que é roupa de menina? Eu gosto de usar um short, jeans, Mas adoro. aí, por cores, exemplo, essa situação da Lu, ela não entra uma coisa de machismo um pouquinho nisso? Isso, é Fazer essa ligação Não, também e tem do um machismo. preconceito também. Mas talvez Você venha não com essa viu coisa que já- do machismo. Eu já ouvi o que a Thalita falou aqui. Você não viu que já passou a sua hora de usar só shorts jeans? Eu falei, não vi. Não vi. Não vi. Se eu quiser, eu vou usar com 80. Eu sempre, quando falam pra mim assim, você não tem mais idade pra isso. Eu falei, aonde tá no manual? Me deram. Cadê? Eu não vi com esses manual. Não tem manual pra isso. Eu gosto de... Não tem. Eu detesto essas coisas que te rotulam relacionados à sua idade. Eu tenho 51, também não tenho o menor problema em falar sobre a minha idade. Eu acho que eu vou falar ela certinha até o final, porque chega uma hora você começa a mentir, Você se você começa perde. a ficar velha para a idade que você está mentindo, né? Não, mas você se perde. Chega uma hora que você se perde. Então eu tenho 51 anos, eu gosto de sair, eu gosto de ir à praia, eu gosto de fazer esporte. Muitas vezes eu faço treino junto com o meu filho que tem 22 anos. Nós temos capacidades físicas, obviamente, diferentes, mas ainda acompanho um ritmo de um treino, por exemplo. E por que eu não posso fazer Claro isso? que pode, todo mundo é Entendeu? livre para isso. Mas Então- eu acho que vem um pensamento machista, eu queria que a Fran falasse um pouquinho desse machismo. Se tá ligado, por exemplo, à situação da Thalita, da Lu, que estão... Eu também tô, obviamente, e você também. A Fran tá maravilhosa, né, gente? Sim. Olha, maravilhosa. Se chegar aos 61 anos assim, eu tô super feliz. Mas é o machismo de uma sociedade que tá atrelado agora a esse etarismo? Então, como é que pode o ser? etarismo ele é o terceiro maior ismo do Ocidente. Então, ele perde para quê? Para o racismo e para o sexismo. E aí, quando você tem essas intersecções, né, uma mulher idosa já tem aumenta, né, a questão do preconceito. Uma mulher negra idosa, por exemplo, é a que mais tem dificuldade de conseguir emprego. Porque você vai piorando a questão do preconceito quando você vai juntando essas questões. Aí tem uma questão também de classe social, né, de dinheiro, né, de empoderamento. Tem um monte de coisa que você vai colocando aí, né? São muitas camadas. Então, você falar só do etarismo é pouco, né? Por exemplo, uma pessoa que é LGBTQIAP+, sofre muito etarismo. Tanto que, assim, eu vi estudos de pessoas trans, então, até porque as pessoas trans não chegavam a uma idade de mais de 50 anos, até pouco tempo atrás, né? Mas eu vi um estudo que me chocou muito, que, assim, a pessoa, para entrar numa ILPI, num residencial de idosos, ele teve que mudar toda a transformação que ele fez, porque ele não era aceito. Ele não era aceito. Mesmo? E não isso era no Brasil, Sim. Fran? Isso foi fora do Brasil estudo, mas tem estudos que mostram que pessoas gays têm muita dificuldade quando envelhece. Primeiro porque assim, muitas vezes já perdeu o apoio da família, já faz tempo, né? E aí quando precisa, né, desse suporte é muito mais difícil. Ou médicos, por exemplo, também, né, que tratam de um jeito diferente. Nossa, tem um monte de histórias, assim, tem muitos estudos. Mas assim, isso ainda hoje em dia... Ainda hoje em dia. Hoje está melhorando por conta, né, dessa coisa da diversidade e tal, mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no mundo com relação à diversidade. Pois né? Então, a gente está tendo um retrocesso. Várias empresas aí estão mudando, parando com as políticas de diversidade e tal. Está tendo Esse daí é um movimento. assunto super, parte, hiper né? delicado, à parte. Mas não colocando as pessoas em categoria e sim por capacidade, será que a gente não precisa trabalhar mais
né, falar mais da capacidade e não se apegar tanto aos detalhes de A categorias. idade, por exemplo, né? Ou se Exato, apegar é de isso que eu idade, estou falando. por exemplo. A gente não se apegar tanto em categoria e sim em capacidade. Então, categoria eu estou colocando todas as diversidades, inclusive a da idade. Será que não está faltando a gente olhar um pouco mais para a capacidade, independente se o cabelo é branco, se a saia é curta, se está gordo, se está magro? Você está Porque falando, eu acho que a gente você tá falando em mudar a mentalidade, mesmo e eu olhar acho para que a a gente capacidade hoje de a cada gente um, tá, que a gente como tava ser falando humano. você estava falando de imagem, e eu acho que hoje a gente está muito atrelado à imagem num contexto geral, e a gente está esquecendo que as pessoas elas têm capacidades, elas têm dons, Sim. e eles não podem estar só intrínseco à imagem dessa pessoa, né? Eu entendo, mas assim, vamos lá. A gente normalmente amarra essa questão, né, de capacidade, né, à experiência, né, ao crescimento profissional, né. Vamos falar numa empresa especificamente, meritocracia, né. Então assim, eu dou a mesma oportunidade. Qualquer pessoa que se candidatar a essa vaga vai ter a oportunidade de concorrer, por exemplo, né. Só que a gente esquece que nem todo mundo saiu do mesmo... A linha de tiro não foi a mesma para todo mundo, né? Então, pessoas que não conseguiram estudar, que não conseguiram... Se várias capacitar, coisas, né? Se capacitar, Igualmente, você né? está falando. E aí, Da a mesma concorrência é desleal, né? Por isso que você tem muito mais pessoas brancas, héteros e Sim. coisa e tal dentro das empresas, mais homens em posições de liderança, que está mudando, mas assim, isso é um processo, né? Então, por isso que tem sido muito debatida essa questão da meritocracia também, né? Sim, porque elas teriam que sair do mesmo ponto na Isso, linha, eu né? Então, quero abrir uma alguém- vaga só para mulheres que estudaram, né? Estão todas por saindo exemplo, do mesmo ponto. eu ouço muito isso, mas se você abrir uma vaga só para pessoas, sei lá, pretas, né, é um preconceito para quem não é, por exemplo, entendeu? Sim, só que essas pessoas não saíram do mesmo ponto que Sim. você, Sim. né? Então, se você não der uma ajuda aí, elas não vão chegar onde você está, Sim. naturalmente, né? Concordo. Pessoas com deficiência, a mesma coisa. É recente que a gente tem pessoas com deficiência dentro das empresas. Elas estão menos preparadas? Na maioria dos casos estão. A gente precisa investir mais para que elas possam se preparar. Então, é uma conversa É uma complexa. conversa longa. É, Eu queria só falar, por exemplo, aí pode ser mulheres ou homens, mas eu acho que a mulher talvez seja vista nesse quesito também um pouquinho diferente, né? Como sempre. A mulher chega aos 40, 50 anos, ou até 60 anos, e resolve largar a profissão dela, que ela pode ser muito bem sucedida, ou médio, enfim, e, por exemplo, vai empreender numa coisa que ela goste, vai ser uma artista, enfim. Ela sofre um preconceito, né? Do sentido, na seguinte frase, sempre, nossa, mas ela com essa idade vai largar este emprego, vai largar tudo que ela construiu para seguir o sonho dela? Ela não tem o direito? Ainda vem assim, e ela pode, porque ela tem um marido que sustenta. Então, já vai juntando. É o que você falou, é um monte de coisa junto, né? É. E aí entra o Se machismo ele junto. sustentasse se ela sustentasse a casa, ela não Ela ia não fazer poderia. isso, entendeu? Tem várias coisas. É impressionante. Mas como- assim, os dois sofrem preconceito. Eu trabalhei um tempão com transição de carreira e a maioria das pessoas, quando vai mudar de carreira, de trajetória, primeiro tem que enfrentar o próprio preconceito, né? Será que eu Verdade. consigo? Ai, É será verdade. eu já estou com 50, eu É vou fazer uma duro. coisa totalmente diferente, isso, aquilo. Então já começa daí. Isso é o alto? Você fala alto? É autoetarismo. Auto-etarismo. Existe também esse termo etarismo internalizado? Internalizado, pode ser. Pode Pode ser. ser. Tem Mas continua, você falou que essa pessoa tem que, Então, ela tem que aí superar dentro isso, dela É por primeiro. isso que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento primeiro, De novo. reforçar essa questão de, poxa, mas no que você é boa? O que as pessoas elogiam? O que você sempre foi, né? Sempre foi um diferencial seu. Então, você vai fazendo um trabalho para reforçar isso e a pessoa fala assim, nossa, caramba, é verdade. Todo mundo sempre falou, sei lá, que o meu bolo é maravilhoso. Eu sempre que tem aniversário me pedem para fazer. Então, puxa, será que não dá para você investir nisso? Ah, Né? mas Será eu que- tô velha para sair da minha É. empresa, né? Mas daí- você sabe que isso e daí fazer tem... bolo. Isso aí a gente volta, né? Enfim, dos primeiros blasts que a gente fez lá sobre divórcio. E eu acho que isso daí também, muitas mulheres, elas vivem em relações abusivas
porque elas se acham velhas para sair daquela relação. Isso. Ah, também. Elas se acham Incapazes, velhas, até antes do incapazes velhas. para mudar aquela configuração que foi até ali, deu certo, e dali para frente não está dando mais certo, e elas Ficou uma se prisioneira, limitam né? a ficar ali porque elas acham que elas não... Porque elas estão velhas para arrumar um novo amor, porque elas estão velhas para iniciar um trabalho, uma profissão. E a insegurança Ou financeira. simplesmente virar as Muito. costas e sair andando. Ah, tô velha. Isso é coisa de adolescente, virar as costas e sair andando. Você vê que a gente tem o etarismo, ele tá em... E a gente vive com ele muito mais do que a anda gente com imagina. Muito. E que a gente mesmo alimenta isso, né? Sim, eu acho que esse é o pior, esse é o mais difícil de romper. Porque você mesmo pode estar na praia, ver uma mulher idosa de biquíni correndo. É. Você vai olhar e fala, Aí eu vou ficar com "Nossa." inveja, que eu vou achar que o quadril dela tá ótimo. E o joelho Não, então, mas a gente tem. Ou, vamos lá, você fala, ah, não, eu não tenho preconceito, né? Então, não, eu poderia namorar um cara mais novo, não teria problema. Tá bom, então seu filho que tem 22 anos vem te apresentar a namorada que tem 43. Nossa. Aí quando bate em você, né? A gente tem. A gente tem, é que a gente não assume. Então, é uma desconstrução também de da forma como a gente foi criado. A gente foi criado assim. E tem uma palavra que chama coragem. Você Pra precisa assumir as coisas. ter a coragem Mas- de assumir a sua vida do jeito que ela quer, do jeito que você acha que tem que ser, não que o outro. Agora, você vê que isso daí está totalmente conectado ao comportamento. Sim. Aí, vamos supor que meu filho me apresente uma namorada de 42 anos. Você vai falar assim, a gente, como é que ela se comporta? Ela já teve filho? Ela já teve não sei o que? Ela vai querer, não teve filho. Ah, tá bom, ela vai querer ter filho. Ou ela já tem. Ela tá Não quer estável mais. financeiramente, tem tanta coisa que você vai ficar olhando em volta. É. E não tem como você falar, não, vou só encarar isso como uma coisa Não, bacana. Você vai tem pensar, o que... que ela está querendo? Eu acho que além de tem tudo isso, e tem uma coisa que eu acho que além disso tem as fases de vida, né? Porque quando você falou, ela já teve filho, não vai querer mais, e se meu filho quiser filhos? Então, a coisa do etarismo, sem dúvida, existe, mas também tem a coisa das fases de vida, né? Sim. E aí vai ser uma escolha do nosso filho, se ele vai pular uma fase, se ele vai deixar de ter... Porque muda, inclusive, no que você vai viver, né? Quando você está... Então, é mais do que o etarismo nesse caso, não? É uma Eu acho que pergunta. junta muita coisa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que o filho, esse caso que eu falo é porque eu tenho uma amiga É que real. o filho ele começou a namorar uma mulher de 40 e poucos anos, não me lembro exatamente a idade, ele tinha 20 e poucos, e ela já tinha 2 filhos e não queria mais ter. E assim, lógico que num primeiro momento foi todo mundo contra e tudo mais, eles já estão juntos há um tempão, ele Tão está super juntos. feliz, a coisa está funcionando muito bem, né? E eu já vi também o contrário, também com amigas minhas, que a filha, sei lá, de 27, 28, arrumou um namorado de 50. E aí ficou todo mundo apavorado, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo, a mulher está sempre errada. Ou ela está dando golpe do baú, ou alguma coisa ela está querendo. Alguma coisinha tá acontecendo lá, é entendeu? verdade. Então, é bem complicado, porque a gente não gosta de rótulos, mas a nossa sociedade rotula tudo. A gente mesmo A gente rotula, rotula, né? Bom, a a gente gente faz rotula. parte da A gente sociedade. tenta fugir então- disso. Por exemplo, por que despertou em você se aprofundar nessa coisa do etarismo? Você sofreu algum etarismo muito forte? Aconteceu algum preconceito nesse sentido na tua vida? Por que você foi para focar nessa? A minha nesse ponto? trajetória foi na área de RH, né? E eu sempre senti esses marcadores etários, sempre me incomodaram, porque estando em área de recursos humanos, de grandes empresas, você tem vários marcadores. Você tem idade para contratar, você tem idade para desligar, você tem idade para transferir, né? E assim, eu muito jovem também, muito jovem coordenadora, muito jovem gestora, também sentia isso na pele, né? Por exemplo, no meu primeiro emprego, eu sempre falo isso porque foi engraçado, era um banco e a gente tinha que contratar caixas. E a idade máxima era 30. E eu falei, gente, mas um caixa? Qual é a diferença? O cliente vai sair da fila, vai falar, não quero vai essa. embora desse Você tem qual- 30 qual era anos, o você tem argumento? mais de Você tem 30, eu não quero saber. 32 eu não quero mais. E qual foi o argumento que eu fiquei curiosa? Não, o argumento é que sempre foi assim. Imagina, se a pessoa com Eles 30... criaram faixas etárias de carreira. Não, depois eu fui estudar, isso se chama normas de idade, que você tem
normas de idade de acordo com os níveis hierárquicos, é normal. Mas, assim, eu fui parar nisso porque quando eu fui fazer o meu mestrado, eu ia trabalhar com valores, que tinha muito a ver com o que eu fazia e tal. E aí comecei a me interessar pela área de diversidade, a matéria de diversidade, quando eu vi que tinha diversidade etária. Aí eu falei, nossa, diversidade etária, nunca ouvi falar, né? Eu estou falando aí 2012, 2013. E aí, dentro da diversidade etária, tinha esse tema, esse assunto, etarismo, preconceito etário. Aí, então, para mim, sabe, eu brinco que foi meu ikigai. Eu falei, caramba, É aqui isso. mesmo. É isso, eu tenho que me aprofundar. E aí eu virei pesquisadora, acadêmica, participava de congresso, apresentava coisa em congresso, escrevia para a revista acadêmica. E eu falei, não, eu tenho que juntar isso com a minha experiência em recursos humanos. Eu tenho que fazer alguma coisa dentro das empresas para mudar isso. Para poder fazer a diferença. Então, e é até engraçado, porque muita gente acha que eu sou ativista nessa área e acha que porque eu sou ativista, e eu sou, de uma certa forma eu vou trabalhar de graça. Não. As pessoas Uma acham coisa é assim, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Principalmente quando chega Dia da Mulher, é a coisa mais... É um paradoxo gigante, tá? Fran, você pode vir na minha empresa, conduzir uma roda de conversa com as minhas funcionárias, porque eu acho que isso vai ser tão legal para elas. Mas não tenho budget. Entendeu? Gente, eu vivo disso. Né? Lógico. E aí é um paradoxo, porque você quer ajudar as mulheres da sua empresa, mas você não valoriza vai isso outra a ponto para fazer isso, né? E aí Isso você começou a acontece o tempo navegar, inteiro. então, nessa... Aí eu levei isso para RH, comecei a provocar, né, os meus clientes, que eu era headhunter, né? E como headhunter eu vi muito etarismo, muito preconceito. E aí eu comecei a provocar meus clientes para a gente fazer alguns trabalhos, alguns projetos, para começar a mexer nisso dentro das empresas. Demorou, viu? E nos seus clientes você conseguiu proporcionar a mudança? Você enxerga o resultado? Eu enxergo. Enxerga, de verdade. Nossa, de verdade. Muitos, assim, é lógico que quando você está numa empresa, você está lidando com muita gente. Sim. Você tem, e o preconceito é isso. Muita gente acha que você vai conseguir resolver isso com 2 palestras, entendeu? Isso não vai, é um trabalho. Isso é um trabalho de mudança consciência, cultural. né? Mudança imagina. cultural, de consciência, a pessoa tem que se enxergar, tem que ver o problema. Então, aí você faz todo um projeto. Quando a gente fala dessa integração geracional, a mentoria é fantástica, né? É uma coisa muito legal de você implantar a mentoria, porque você tem a mentoria tradicional e a mentoria reversa, onde os jovens... Eu ia te perguntar sobre ela. Então, eu imaginei. Os jovens, eles... Por exemplo, sei lá, você tem uma dificuldade para lidar com rede social, TikTok. Putz, eu queria muito ter um perfil no TikTok, mas não sei mexer. E você tem lá um jovem que vai sentar com Sabe você tudo. e vai te ensinar tudo, né? E vai ser muito legal para criar uma aproximação. Então, eu implanto esses projetos de mentoria reversa entre as empresas e tem sido muito legal Você também. explica um pouquinho da mentoria reversa que você explicou quando a gente conversou e eu achei bárbaro. Então, porque assim, você tem a mentoria tradicional, né, que você pega uma pessoa que, sei lá, normalmente é mais velha, que é um líder e tal, que vai orientar uma pessoa mais jovem, ensinar essa pessoa mais jovem a lidar com algumas coisas, né, sei lá, com qualquer assunto. Agora, a mentoria reversa é o contrário, né? Você vai escolher, ou melhor, você vai pedir para que esses jovens, né, que queiram fazer isso, ensinem alguma coisa que eles saibam para os mais velhos. Então, você tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, sei lá, você pode fazer uma lista gigante, colocar na intranet de coisas que as pessoas mais velhas gostariam de aprender, que têm dificuldade. E aí pedir para que os jovens que têm interesse em ensinar se candidatem. Isso pode ser um jeito, né? Muito legal. E aí você tem outros formatos, mas quando aí você marca reuniões, você faz todo um programinha para que isso aconteça na prática. E às vezes você pega um estagiário, né, que um líder de outra área nunca nem prestou atenção nele, vai lá e ensina um negócio de um jeito tão legal e você começa a aproximar. E aí você começa a ver o quanto que eles começam a se dar bem, o quanto que isso, sabe, surgem novas ideias. Puxa, a gente poderia aqui na empresa fazer tal coisa. Porque aí também o mais jovem começa a se sentir mais confortável para trazer as dificuldades que ele tem dentro da empresa. É uma troca muito interessante, né? Eu ia falar isso, ia afirmar e ia perguntar. Você enxerga que essa troca é muito valiosa, né? É muito legal, é muito rico,
muito bacana. Agora, você falou muito de mundo corporativo. Você atua também com essa questão do etarismo na vida? Como a Natália falou, eu tinha 20 anos, namorava com uma pessoa de 40 quase. Você atua com isso na vida? Não. Você foca muito Informalmente, mais. por exemplo, eu tenho um perfil no TikTok que é muito ativo. Por quê? É engraçado. Como é que é o perfil? @FranWinandi1 no TikTok. Fran Winandi 1. A gente depois vai colocar aqui para o pessoal depois ir visitar É. lá o teu TikTok. E aí, no TikTok, as pessoas, as questões que vêm são mais pessoais. Porque eu estou no LinkedIn também, que é muito coisa corporativa. Pessoas que me contam barbaridades que elas passam e tal. Mas no TikTok é muito legal, porque assim, eu tenho muita demanda, assim, olha, eu tô com um problema, porque a minha sogra, sabe, vem coisas assim, muito pessoais. Você abre caixinha de perguntas, é E isso? Não, eu nem abro, porque eu posto vários filmes falando de várias coisas, vários vídeos curtos falando de várias coisas relacionadas ao etarismo, porque etarismo você pode falar em tudo, na moda, nos esportes, Verdade. no trabalho, no cinema. Na Então, assim, relação amorosa. tudo aparece, né? Agora no cinema está aparecendo muito, por sinal, né? E aí é interessante porque esses vídeos mais pessoais, né? Por exemplo, a mulher pode usar, eu tenho um lá que eu estou com um vestido vermelho, tal, bem vamp. Mulher não pode usar vestido vermelho, justo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, nossa, a mulherada entra, né? E é muito legal porque eu acabo fazendo informalmente essa ajuda, vamos dizer assim, Sim. né? Mas Porque é um trabalho conjunto, né? É. Se você que vai quebrando na sociedade um modelo de comportamento, no ambiente corporativo, quando as pessoas chegam lá, elas já estão diferentes. já estão, Então, acho que é um trabalho se conjunto. completa. Por isso que eu acho que é tão importante a gente estar em várias redes, né? E também, assim, nos meus grupos, né, de amigos, de amigas, é muito legal, porque, né, as pessoas já falam um negócio e já se policiam, né? Isso é etarismo, a Fran tá aqui. Mas a gente, depois que a gente teve a nossa Eu falo conversa, para etarismo, toda hora, toda vez que alguém fala alguma coisa, eu falo, gente, isso é etarismo, não pode. Mas eu acho que é uma forma da gente começar a se policiar e levar, porque tiveram algumas pessoas que eu falei sobre, mas eu não sei o que é etarismo. Falei, aguardem que saberão. Porque a gente é novo, de uma certa forma, novo, você falou de 2012, mas é um super conceito novo, novo, né? Não, você imagina, na minha bolha, assim, eu vejo o tempo inteiro, né? O algoritmo já só me manda coisa relacionada, então eu acho que o assunto está até batido. Mas não é. tá. Eu vejo quando eu vou, por exemplo, viajar. Eu vou para uma posada lá em São Miguel dos Milagres, né? E as pessoas falam, você trabalha com o quê? Eu trabalho com diversidade etária e etarismo. Oi? É muito legal, porque no fim eu entrevisto as pessoas, eu acabo trazendo para as minhas redes também, porque eu dou aula, né? Então eu não tenho esse coisa de professor, você acaba levando para tudo, né? É a seguinte frase, né? Quando alguém te olha e fala, nossa, mas você está tão bem para a sua idade. É etarista. É Pra totalmente, né? Pra Dá uma caramba. raiva. Eu sempre ouvi essa frase e ficava com raiva. É muito. Não, você escuta e você fala essa frase. Você fala, a gente você teria fala, que estar nossa, como? Fala, E a gente eu acabei de falar isso pra Fran. Eu sei. Você falou quase pra falei Fran, pra eu ele. quero. Mas É Mas normal. eu não tava É que a ofendendo gente ela. também sei, não você tá pode. elogiando. lógico. Eu acho que a gente também não pode levar tudo pelo lado pejorativo. Porque quando, por exemplo, eu estava conversando com o amigo da minha sobrinha semana passada, um menino de 20 e poucos anos, e aí eu estava conversando com ele. Eu estava num ambiente de uma pista de skate. De jovens. Jovens. Uma idosa não poderia estar Não, lá. eu posso. Aí que tá, eu na minha cabeça, quando o médico, eu tô com um problema no quadril, ele falou, você tem que entender que você não tem idade para fazer isso. Eu falei, eu tenho sim. Eu tenho porque eu gosto, eu tenho. O osso é que não tá sabendo, mas eu vou explicar para ele. O colágeno deu problema, mas eu vou A área da explicar. saúde é onde mais tem, sabia? E aí eu estava conversando com esse menino, a gente estava falando, aí eu larguei do nada. Eu falei assim, porque eu tenho 51 anos. Ele fez, nossa, tudo isso? Eu falei, nossa, tô parecendo assim. Ele falou, não tá parecendo. Eu falei, relaxa. Então, também a gente não pode levar tudo como um preconceito, Imagina. como uma coisa criminosa. Porque muitas vezes a gente realmente não tem. Talvez eu tenha chegado com 51 anos com uma carga de colágeno a mais do que meu amiguinho ali do lado.
Não, Ou com uma atitude a mais do que seu amiguinho ali do lado, que ajuda na imagem, que eu tanto estou falando de imagem, porque a imagem não é só a imagem. É a atitude. Comportamento. Porque se você põe um shorts Eu tava quase e andando você de tem uma skate. atitude, um jeito de ser, independente das rugas que você tem, você vai parecer mais jovem. Sabe o que é, Eu gente? acho que tem isso também, Também não? tem, mas existe Comportamental, também a né? intenção e a forma que você fala. Se você chegou uma pessoa e dizer, nossa, você tá super bem. Você fala, nossa, como você tá bem, A tá entonação, bonita. é... Eu acho que existe né, a forma que você fala pro outro pode ser até um pouco ofensivo, pode ser etarismo realmente, mas pode ser um elogio, né? é que assim, vamos lá, as pessoas que são ativistas, né? Porque normalmente quem mexe com preconceito acaba, eu acho, errando um pouco na mão, que é o que você falou. Isso, né? porque aí, Porque aí até você mudar, tira Ao a invés de você importância do ajudar, negócio. ao você invés de você piora. ajudar, fazer a pessoa refletir e tal, a pessoa fica com medo de É, abrir a boca. você não Então, pode mais isso falar é nada. meio complicado, né? Então, eu sou super light com relação a isso. O meu trabalho é muito mais educativo, né? Eu faço uma piada, brinco quando a pessoa fala isso e tal. É etarismo? É. Tem gente que pode se ofender? Tem. Desnecessário, na minha opinião, porque não é... A pessoa está falando isso numa boa, por bem. É por isso que eu estou te falando que a gente tem que pegar um pouco leve, não imaginar que tudo é uma coisa pejorativa. Porque tá aqui, às vezes você está fazendo um elogio, e aí a forma de você fazer elogio, nossa, você está super bem, você está super bonito. Eu, nossa, muito obrigada. Eu não vou me ofender com isso. Né? Eu tive uma experiência eu comecei a trabalhar muito cedo, que eu estava te contando, e eu tinha 18 anos na época, e trabalhava com exportação, e meu pai falou para mim, ele falou assim, Thalita, tinha que resolver alguma coisa no Porto de Santos. Ele falou, você já tirou carta? Já. Ele falou, então pega o carro, vai até Santos e só me volta com isso resolvido. Eu falei, tá bom. E eu falava com o cara da empresa em Santos, e ele só me chamava de senhora. Quando eu cheguei lá, a secretária dele olhou e falou assim, mas você é a Thalita? Eu falei, sou. Ela me olhou, falou, tá bom, anunciou. Eu entrei na sala dele, ele olhou para mim, eu sentei e ele ficou incomodado. E aí ele pegou e falou assim, ele fez isso, quantos anos você tem, garota? Eu falei, 18, Já e o eu só garoto posso... já desmerece. Quantos anos você tem, garota? Eu falei, 18, e eu só posso sair daqui com isso resolvido, e é você que vai me ajudar. Aí ele olhou, ele sorriu, ele falou assim, porra, legal. Para ele, acabou surtindo uma coisa, deu um efeito positivo, porque ele sabia o quanto eu estava empenhada naquilo, mas ele jamais imaginou que uma menina de 18 anos naquela época estaria empenhada em resolver aquele problema do tamanho do mundo. Conclusão, voltei com o negócio resolvido, graças a Deus tenho emprego até hoje. E você apelou para o lado pai dele também. Você vai me ajudar a resolver É esse problema. lógico, eu tinha zero Me acolhe, experiência. né? Tem É, isso, e aí você eu teve tinha jogo zero de cintura. experiência. E aí eu falei assim, Inteligência, né? gente, vai, né? Aquilo não me ofendeu e eu nunca nem soube que aquilo era etarismo e só descobri depois que a gente conversou. Eu falei, caraca, eu sofri. falei, aconteceu isso lá atrás. Mas posso da minha falar, quando vida. alguém fala pra mim, nossa, sempre a tonalidade pra mim é uma coisa importante. É Você fala, nossa, verdade. mas como você aparenta mais jovem? Porque eu acho que eu aparento. Tô brincando aqui. Mas quando você aparenta mais jovem, pra mim é um elogio isso. Eu gosto de escutar isso. Nossa, que bom que, né? Eu tô aparentando mais jovem, Mas né? é porque a gente internaliza o tal do etarismo. É. Olha que louco. Mas Eu não vou olha, mais gostar, tá? Eu tô achando que eu não Não, vou mais gostar. eu vou continuar repensar. gostando. Não, eu vou Você continuar gostando. fez a pergunta, né, da primeira vez que eu sofri etarismo. Depois que eu comecei a estudar, é que eu percebi isso, está no meu livro. Mas, assim, eu nasci no interior e eu estudava numa escola. Minha primeira escola foi um grupo escolar, que era o único que tinha. Meu pai era expatriado, a gente estava lá. E aí, quando eu fui para a escola, várias crianças me cercaram. Eu tinha o cabelo loiro branco. Começaram a me chamar de velha. Velha, velha, né? Porque era uma novidade ali, uma pessoa com o cabelo branco. E assim, aquilo me deixou muito chocada, foi um tipo de um bullying, vamos lá, lógico. né? Que depois, tipo, uma semana, sei lá, depois de um tempo, eu me tranquei no meu quarto e eu cortei todo o meu cabelo. E aí a minha mãe entendeu o que estava acontecendo e me explicou. Enfim, mas o etarismo, muitas vezes ele começa, a gente nem sabe, né?
era um tipo de etarismo, vamos dizer, porque Sim. velho, para mim velho era uma coisa boa, era neutro na verdade, porque meus avós nem moravam aqui no Brasil, então eu não tinha muito contato com pessoa velha. Aí do jeito que começaram a me chamar de velha, eu já comecei a achar que velho não era uma coisa boa, né? Olha só, Então, foi lá atrás. lá né? isso muito depois é que eu saquei isso, né? Que é uma historinha que estava guardada aqui. Por E- que e será não- que você trabalha com isso, E né? não, olha que interessante, num podcast assim, que a gente estava gravando há um tempo atrás, os filhos da pessoa que estava me entrevistando estavam sentadinhos ali com o celular, jogando e tal. E eu pensando, né, tadinhos, deve estar sendo muito chato para eles, né? Eles têm que ficar quietinhos, porque a mãe olhava assim, né, todo mundo quieto. E quando terminou, eu brinquei, eu falei, ai, foi muito chato para vocês, né, eu ficar aqui e tal. Aí a menina me falou assim, nossa, eu amei. Eu lembrei tanto da minha avó. A minha avó, ela vem almoçar de domingo, sei lá, a gente vai almoçar na casa dela de domingo, ninguém dá bola para ela, ninguém conversa com ela, sabe? Porque ela fala 500 vezes a mesma coisa. Então a gente deixa ela lá na televisão ou fazendo tricô, porque ninguém tem paciência. E ela tá invisível. A menina falou para mim, ela tá invisível. Nossa, olha a percepção Eu até dela. pensei em escrever um livro infantil, porque Caramba. olha que coisa. E realmente o etarismo ele pode começar dentro da tua casa, É, com os lógico. seus avós. É verdade. Entendeu? Porque é isso, verdade. porque a pessoa mais idosa começa a repetir a mesma coisa, ou tá com uma doença crônica. É verdade. Aí você fala, ai, caramba, vou ter que explicar de novo, né? É verdade, Fran, tem toda a razão. É isso Fran, aí. Complexo. amei o papo. Bom, essa sua amiga que achou ruim que você tinha cabelo branco, fala pra ela que você nunca precisou, minha filha, da água oxigenada pra ficar loira. Amei. Nosso tempo tá chegando ao fim, infelizmente. É assunto para mais de horas de conversa, muito interessante, até porque eu acho que é um tema relativamente novo, apesar do seu algoritmo só te mostrar sobre isso. Na minha rede de amigos, muita gente não sabia o que era isso. Espero que todos agora entendam. Se tiverem dúvidas, vamos lá. Tem o livro da Fran, maravilhoso, que eu vou ler, depois eu conto para Repete vocês. o nome do livro? Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. A gente já descobriu que isso não tem idade, vem lá de pequena. Mas eu queria te agradecer demais. Imagina, eu que agradeço. Fran, o foi uma convite. delícia, viu? Que bom, E eu eu adorei. vou me colocar nesse lugar de não. Quando a gente conversou, quando você começou a falar, eu tinha uma ideia de etarismo, aí você desmistificou um monte de coisa na minha cabeça e agora eu sei o que é etarismo. Eu conheci a Fran num churrasco. E de lá a gente começou uma amiga minha que a gente tem em comum falou: ela fala sobre etarismo. Eu não era totalmente ignorante ao assunto, porque Sabrina Sato casou agora há pouco tempo. verdade. Então a Nossa. palavra etarismo Voltou aí na Voltou. mídia. apareceu, É. né? Eu acho que ela nunca, enfim, estava aí. E aí foi quando eu falei para vocês, eu falei, cara, é um assunto muito interessante para a gente levar, porque eu falei, as pessoas não conhecem. E tem uma não coisa, a sabem. Sabrina Sato, a sogra dela tem a idade dela. Que Praticamente. bom, dá para ir à praia junto. É. De Exatamente. biquíni. Vocês sabiam? De biquíni. De biquíni. Não, e a sogra é lindíssima, como a Sabrina Sato é lindíssima. Então elas vão de biquíni juntas na praia. Então, vamos lá, gente, vamos começar a quebrar os preconceitos. É isso aí. É isso Muito aí. obrigada, Fran. Imagina. eu que Fran, você quer agradeço. dar algum recado? É. Tem algum site, link, Olha, o eu seu tenho Instagram? um blog, para quem quiser, de acesso gratuito, onde tem vários artigos, www.etarismo.com.br. E o livro, para quem tem Amazon, o e-book está, o Amazon, esqueci o nome lá, mas enfim, ele está gratuito. Tá. É o Amazon quiser parar- Prime, talvez? Não, é o Premium, sei lá, alguma coisa assim, é não? um Amazon. Enfim, vamos Esqueci. lá. Mas o É livro da... é esse aqui, Ele ó. tá gratuito, Tá gratuito é isso? o e-book Ah, que legal. para baixar. Legal. Olha que dica boa. É ótimo, É maravilha. bom, É porque como eu é- quero que mais gente saiba. Tem desse- Sim, acesso. mas esse livro estão nas livrarias. Tá em tudo que é livraria, e tem um outro que é um livro caixinha também, que é Vamos Falar de Etarismo, que são 100 frases relacionadas ao preconceito etário, que é para usar em dinâmica Legal. de grupo, em roda de conversa. Ai, que legal. E aí, Que bacana. Muito Eu bom. amei Fran, muito. amamos. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada, Fran. Fran. Obrigada a vocês. Beijo. Gente, Tchau, gente. até Até a a próxima. próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.